Com as ideias inovadoras do Gilberto Gil, que foi maravilhoso, tem um antes e um depois disso aí na cultura popular, isso para mim está muito claro. Agora, na máquina burocrática, não. A gente percebe que o que está acontecendo, principalmente a partir dos pontos de cultura, da implementação do programa Cultura Viva, é de que você acomoda uma estrutura de administração jurídico-financeira do dinheiro público, por um lado, a uma estrutura que tem uma economia toda própria, tanto é que o sonho muitas vezes é desfeito, né? A inadimplência, a prestação de contas que não leva em consideração a contabilidade própria das comunidades, que ela existe sim, e ela não é informal. Ela tem uma outra formalidade. Alguém já se debruçou em entender qual que estrutura administrativa e de circulação de capital tem numa festa popular? Então, o que eu acho é que às vezes tem um certo pensamento de impor estruturas de administração de recurso de uma maneira unilateral. Tudo bem, você vai falar, é dinheiro público precisa realmente de um controle rigoroso, mas eu acho que também a gente precisa começar a aprender não apenas usufruir esses bens musicais, esses bens artísticos, essas coisas maravilhosas que alimentam a nacionalidade. Poxa, se a gente quer chegar numa equiparação de saberes, numa equidade, né, senão um sempre vai ser subserviente ao outro. A cultura popular sempre vai ser uma dimensão menor da cultura erudita, entendeu? Ou um apêndice, como o folclorismo pretende que ela seja. É sempre uma ideia de você ensinar para o outro. A gente tem que aprender. Porque se a gente se apropria só dos bens musicais e deixa o resto de lado, falta um pouco, eu acho que essa aproximação com a prática que essas comunidades já têm. Naturalmente que é uma prática fora dos circuitos da alta cultura, né, da cultura oficial, da cultura que está no mercado, por um lado que é uma cultura super diluída e serve a propósitos comerciais unicamente, até músicas de altíssima qualidade que também estão no mercado. Que relação essas pessoas têm com esse mercado? E onde elas acham que o patrimônio delas, que é a riqueza que elas têm, que eles vêm mantendo muitas vezes na forma de um segredo iniciático, né, que muitas vezes é responsável até pela transmissão desse legado, né? Como elas querem que isso vá para o mercado? Porque às vezes eu vejo o pensamento de que isso deve ser assambarcado pelo mercado seguindo a lógica dos direitos autorais, do compositor. Então não basta então falar que o jongueiro X ou Y é autor desse ponto de jongo, que a gente já resolve esse problema, mas é muito mais complexo. Né? A apropriação coletiva não significa que não tem autor. Nas comunidades tem vários níveis de autoria reconhecidos pelas pessoas, né? Desde daquilo que é realmente tradicional, que todo mundo fala, não, isso é muito antigo, isso é do tempo do cativeiro. Tem uma categoria que chama tempo do cativeiro. Como que você lida com isso? Como que a lei de direito autoral responde a isso? O que o mercado pede em relação à mercadoria cultural? Ela pede protagonistas únicos, quer dizer, é a figura do ídolo. Então, Mestre Salustiano, Lia de Itamaracá, Dona Teté. O mercado pede esses ídolos. E são comunidades. É outra lógica. O mestre, ele não tem essa importância tão inflada como está sendo colocado aí. O mestre sem a comunidade dele, ele não é o cantador Humberto sem Maracanã, ele não é ninguém, né? E ele reconhece isso publicamente. A gente percebe que as comunidades querem ser conhecidas na sua totalidade, as festas, não apenas as músicas, elas querem que as pessoas vão lá. A música é acústica trabalhada socialmente. As pessoas têm que entender que é a vivência, que é a permanência, que é a presença é que faz o aprendizado, é onde acontece. E que são modos diferenciados. Então, tudo isso, assim, a gente pensando no nosso CDzinho, né, que é um produto mercadológico,
Mas essa série de cuidados que você tem que ter no apresentar a cultura popular para um público não iniciado, quer dizer, que o público não comunidade. Você leva para fora, você tem que pensar na contextualização. Número 1, senão não leve, deixe lá. Eu acho que o Cultura Viva, ele possibilitou muito o acesso a alguns mecanismos de capacitação, no sentido de eles, pulando um gap de vários séculos, conseguirem se aproximar da cultura dominante, dos seus mecanismos de poder, e de suas formas de expressão, que eles estavam alijados, e formaram uma nascente consciência crítica, que ainda é muito incipiente, mas que já dá para distinguir e falar, porra, por que tem sempre um cara falando por mim aqui? A apresentação da cultura popular tem que ter um cuidado junto às comunidades, ela pressupõe um pacto e uma colocação política, seja do pesquisador, seja do intermediário apaixonado, seja do produtor cultural.